Olá, meus amigos, boa noite a todos vós. Eu sou o Davidson Rocha, aos que não me conhecem. Depois dos acontecimentos aqui em nosso país, no Brasil, né, que não é algo que se estende apenas a um estado ou outro, mas a demais estados, né, a todo o território nacional, e também acontece em alguns outros países, né, como se vocês puderem pesquisar aí, vão ver que algo muito parecido aconteceu nesses mesmos dias no Japão, na Alemanha também, enfim. Algumas pessoas cujas quais eu considero perguntaram minha opinião e eu fiquei de me pronunciar a respeito. E o que eu quero trazer dentro da minha opinião aqui a vocês? Eu vou usar nesta minha opinião base sobre análise crítica, análise daquilo que nós estamos vendo acontecer. E, por fim, uma análise também breve, que ambas eu pretendo não estender muito, mas com uma base de profecias que foram descritas há dezenas, centenas, milhares de anos. Né? E nisso é que eu vou estar compartilhando com vocês. Esse será o conteúdo deste vídeo de hoje. Pois bem, primeiro, nós vemos na mídia, quando eu falo mídia, eu me refiro especialmente aos meios de comunicação de grande porte patrocinados por grandes empresas, tais como algumas emissoras de televisão, para ser mais exato e direto, todas, e algumas empresas que vendem jornal e etc, etc. Enfim, esse tipo de mídia que eu me refiro no presente momento. Claro que também se enquadra a internet, enfim. Para a gente não perder tempo, vamos direto ao ponto. Houve um pronunciamento do presidente da República dizendo que ele estaria solicitando o apoio do Exército para remover os caminhoneiros da rua, que estão fazendo greve reivindicando as altas taxas de impostos que são cobradas. Isso que eu estou falando, vocês podem pesquisar, né? E uma das reivindicações feitas é que a gasolina, quando falo gasolina, me refiro aos combustíveis em geral, sejam vendidos aqui dentro do nosso território nacional no mesmo preço que o combustível que é produzido aqui é vendido para outros países. Então, uma das reivindicações é que o combustível seja vendido para nós brasileiros que usufruímos aqui no nosso país pelo mesmo preço que é vendido para os estrangeiros. Isso já cairia radicalmente, né, o preço do combustível, que no caso da gasolina seria algo em torno de 1,50 a no máximo 2 e pouco, 3 reais, jogando por alto. Então é uma mudança muito grande. E claro que o governo não aceitou. O que o governo não disse, que eles falam, vai quebrar o país, mas o que o governo não diz é que o governo deu isenção fiscal, tá? O governo perdoou, absolveu de impostos algumas empresas, como por exemplo, o Banco Bradesco teve uma isenção fiscal em torno de 24 a 27 bilhões. E o Banco Itaú também. Só esses dois bancos já chega aí próximo a 60 milhões. É que eu não lembro o valor exato, mas 60 bilhões de dinheiro que seria cobrado em impostos e não foi. Se a gente for ver aí também a empresa Rede Globo, também teve uma isenção fiscal em centenas de milhares. Não lembro o valor exato, mas passou muito dos 100 milhões de reais. Passou muito disso. Eu não lembro o valor exato agora. E tudo isso houve isenção. Para isenção para grandes empresas,
para diminuir a taxação de impostos de grandes empresas, o nosso governo é muito eficiente. Agora alguém tem que pagar essa conta. E daí nós vemos os aumentos constantes na inflação, nos impostos em geral, tá? Para quem não sabe, qualquer valor que você pegue no banco hoje aqui no Brasil, você paga por mês o mesmo imposto que alguns países europeus pagam ao ano. Repetindo, o imposto que é pago aqui no Brasil em um mês, devido a algumas taxas bancárias, como exemplo o empréstimo bancário, é o que alguns países da Europa cobram por ano. Não é por mês, é por ano. Então, algumas taxas cobradas aqui no nosso país pode chegar facilmente a 12 vezes mais do que é cobrado em outros países. Bem, resumindo, né, eu vou encerrar por aqui a parte crítica, né, dentre aquilo que nós estamos vendo sob o nosso campo visual, com uma solicitação. Não se limitem com aquilo que a mídia diz. Vão mais a fundo e busquem informações, pesquisem. E agora na parte que eu comentei que faria uma análise prévia também, voltada a algumas profecias, eu vou ler com vocês aqui. Quem tiver Bíblia, que eu creio que quase todo mundo tem, crentes ou descrentes, não me importa, mas para ficar contestado, para constatar isto. No livro de Apocalipse, capítulo 6, eu quero citar 2 versículos. Um é o 4, diz assim: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Pausa aqui. Vou repetir esse versículo 4. Parte dele. Foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Para as pessoas que vivem em grandes cidades aqui do país, isso já está acontecendo. Basta você olhar ao seu redor e derredor. E vamos um pouco mais adiante aqui, só mais um versículo. O versículo 8 de Apocalipse 6, que diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno estava o seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Pausa. 4ª parte da terra hoje seria quase, aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Autoridade para matar, ou seja, para serem executadas, seja por meio de guerra, de violência, seja por meio de fome. Olha só nesse ocorrido aqui no Brasil. Digamos que esse problema da greve dos caminhoneiros se estenda com apoio também da greve dos banqueiros e greve de outros setores muito importantes. Enfim, vou ter que cancelar aqui e dar sequência no próximo vídeo, a parte 2. Ademais, um abraço e até breve.